28 de fevereiro de 2022, uma nova cortina de ferro cai sobre a Europa. Gente, eu estou falando nesse assunto porque isso me preocupa muito. Eu vivi na época da Guerra Fria, era uma constante tensão e ameaça de guerra nuclear. No entanto, isso nunca aconteceu. Mas agora nós temos um louco no poder e um cara que é muito estrategista e um cara que já disse que se a Rússia não existir, por que o resto do planeta precisa existir? Se houver uma guerra nuclear, a Rússia explode uma bomba aqui, um outro país explode outra bomba em retaliação, e outro, e outra, e outra. A vida humana, toda a vida humana vai estar em risco. A vida nunca mais vai ser a mesma. E você, jovem, você que tem a vida pela frente, é você que tem mais a perder. Eu realmente me preocupo. Eu sei que o jovem pode não se preocupar com isso, achar que tudo é muito longe, mas o poderio nuclear das bombas nucleares é tão grande, tão imenso, que nós não sairíamos ilesos. Nós sofreríamos as consequências, mesmo aqui no Brasil. Há 4 dias eu fiz um vídeo dizendo que começou já a Terceira Guerra Mundial. Sim, está sendo uma guerra mesmo de todos os países contra a Rússia. Por enquanto é uma guerra fria. Os países não querem ir lá dentro da Ucrânia para lutar, mas eles vão mandar armamentos para a Ucrânia. Como é que a Rússia está reagindo? Chega a ser até engraçado. A Rússia diz: nós estamos muito preocupados com essas declarações agressivas dos membros da OTAN. Gente, eles invadem um país, começam a matar todo mundo e se incomodam com as declarações agressivas. Mas os acontecimentos estão sendo muito rápidos, porque de minuto a minuto tem alguma coisa nova. Por quê? Porque nós estamos vivendo na era da internet, tudo muito conectado, as informações muito conectadas, o que é muito diferente da Segunda Guerra Mundial. Por isso, esta rapidez. A Rússia está sofrendo sanções de todos os lados. Transferências bancárias foram bloqueadas, espaço aéreo foi bloqueado, cancelamento de contratos, bloqueio de contas do Putin e de bilionários russos, porque os bilionários russos têm mais de $1 trilhão em países como Estados Unidos e Inglaterra. Olha só a corrupção que rola na Rússia. Eles têm mais de $1 trilhão fora da Rússia. Essa é a nova cortina de ferro. Putin não esperava que a reação fosse tão forte. Mas você sabe o que é a cortina de ferro original? É o seguinte: depois da Segunda Guerra teve 2 blocos, o bloco capitalista e o bloco comunista. Olhando o mapa, a gente percebe que a Rússia dominava todos os países em volta dela, o leste europeu. Todos eles, sob a influência da Rússia, vivendo regimes comunistas ou muito parecido com isso. E esta cortina de ferro era real, não era uma metáfora. Eram grades, portões, arame farpados, bombas. Por quê? Eles diziam que eles estavam se protegendo do Ocidente. Na verdade, eles estavam evitando que as pessoas fugissem para o Ocidente. Porque as pessoas queriam fugir para o Ocidente. Porque a vida nesses países era muito controlada pela União Soviética. Ditadura, ou seja, nenhuma liberdade. Agora é uma cortina de ferro diferente, é uma cortina de ferro de bloqueios comerciais, bloqueios financeiros, bloqueios, inclusive futebol, cultura, balé, tudo isso está sendo bloqueado. A Rússia já está sofrendo as consequências, falta de alimentos, falta de dinheiro nos bancos, desvalorização da moeda, ou seja, as coisas já estão muito feias para o Putin. E a coisa já foi tão rápida que ele já ameaçou de usar as forças nucleares. Como eu disse, eles ficaram indignados com as declarações dos países ocidentais que estão na OTAN. Ele está ameaçando
todo o Ocidente. E o que aconteceria se ele apertasse o botão nuclear? Logicamente, outros países poderiam revidar e revidar e revidar. A nossa vida estaria em jogo, mesmo estando aqui no Brasil distante, porque isso não teria fim. Sabe aquele ditado, passou um boi, passa a boiada? Toda a vida humana na Terra estaria em risco. O povo da Rússia pode se revoltar sim, e é isso que vai acontecer. O Putin vai cair como Hitler caiu, mas ele está 22 anos no poder, ele modificou todas as estruturas de poder na Rússia, ele manda em tudo, ele decide quem são os governadores, não tem eleição para governador, ele manda em tudo. Então ele vai saber se adaptar a essa situação por algum tempo. Aí está a gravidade da coisa. Ele vai manter a guerra por algum tempo, mas se ele ficar muito acuado, ele pode começar a guerra nuclear. É mais um daqueles casos que um governante foi eleito, como Putin foi, mas que depois destruiu a própria democracia. E agora a democracia lá é apenas uma farsa. E no Brasil, como é que está sendo? O Itamaraty, a nossa parte diplomática, que tem uma longa história, fez uma declaração na ONU contra a invasão da Ucrânia. Mas o presidente Bozo se recusa a falar mal da Rússia. Ele diz que nós temos que ser neutros. Agora, veja o que ele disse. O senhor vai manter essa neutralidade em relação ao que está acontecendo na Ucrânia e a iminência de ter um massacre com civis? Você está exagerando a palavra massacre. Não, mas você está exagerando a palavra massacre. Não há interesse, eu entendo, né, por parte de um chefe de Estado como o da Rússia, praticar um massacre onde quer que seja. Ele está se empenhando ali em duas regiões do sul da Ucrânia que, em referendo, em mais de 90%, em média 90%, da população quer se tornar independente, quer se aproximar da Rússia. É assim que você, como o Zelensky, né, que é o comediante que foi eleito presidente da Ucrânia, eu acho que o povo confiou nele traçar o destino de uma nação. Confiou num comediante o destino de uma nação. Como vocês viram por essas declarações, ele não está sendo neutro, ele está justificando as ações de Putin. Porque ele quer aquelas regiões querem fazer parte da Rússia, deixa elas serem parte da Rússia e tudo bem. Assim como ele critica o presidente ucraniano, diz que ele é um comediante. É uma maneira indireta de criticar. Por que ele faz isso? Porque é o que ele gosta, de líderes militares, de invasões militares, de ditaduras. Quando ele esteve na Europa 2 semanas, ele foi à Hungria, uma das pouquíssimas ditaduras que ainda existe naquela região, a Hungria. Então, nós temos um presidente aí que praticamente está apoiando a Rússia. O que vai acontecer? Eu não sei. Será que o Putin vai ter a coragem de apertar o botão de uma grande bomba nuclear?